Oi, gente! Cá estamos nós novamente, Bruna e Natália, para falar um pouquinho para vocês agora sobre as aves e os mamíferos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Natália e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as aves. A principal característica geral desse grupo que eu preciso que vocês lembrem é a presença de penas. As penas, elas são estruturas extremamente importantes para esse grupo, porque eles vão permitir que esse animal realize o voo, além de funcionar também como um isolante térmico, e em algumas espécies essas penas elas vão servir também como atrativo para o acasalamento. A origem dessas penas, elas se dão no interior dos folículos, da mesma forma que é originado os pelos nos mamíferos, ou seja, os nossos pelos. Entretanto, a principal diferença de origem dos pelos e das penas é que nos folículos das aves não há presença de glândulas sebáceas associadas. Algumas aves elas possuem uma glândula chamada glândula uropigiana, que é responsável por lubrificar essas penas e garante a impermeabilidade do corpo da ave, ou seja, essa ave ela pode mergulhar e não vai se molhar. O sistema digestório das aves possui um estômago químico. Esse estômago ele é chamado de proventrículo e é uma região onde vai ocorrer uma digestão mecânica, denominada de moela. No interior desse órgão são acumuladas pequenas pedrinhas que, quando são engolidas por esse animal, eles vão ajudar lá no sistema digestório a triturar os alimentos que eles comem. Uma coisa que é importante que vocês saibam também é que as aves elas não possuem a capacidade de urinar, porque elas não possuem também a bexiga para armazenar a urina. Então, quando consomem líquidos, principalmente água, essa água vai direto para o intestino, que é o local onde ocorre a absorção dos nutrientes. E todo o conteúdo impuro que tiver dentro da urina desse animal é transformado em urato, que vai sair junto com as fezes do bicho, ou seja, eles não são capazes de urinar assim como nós somos. A respiração desses animais é feita através dos pulmões. E nos pulmões existem projeções que atuam tornando o corpo desse animal mais leve e controlando a temperatura. Essas projeções são estruturas chamadas de sacos aéreos. E apesar desses sacos aéreos surgirem dos pulmões, eles não são capazes de realizar as trocas gasosas. Ou seja, para que o voo de uma ave ela aconteça de maneira satisfatória, existem algumas adaptações que surgiram no corpo desse bicho, como por exemplo, uma forma aerodinâmica, a presença das asas, das penas, ossos pneumáticos, esses sacos aéreos que eu acabei de falar um pouco para vocês, a quilha, a ausência dos dentes e da bexiga urinária também. É importante lembrar também que as aves são seres dioicos e ovíparos, que possuem desenvolvimento direto. Em todas as espécies, ocorre cópula e a fecundação é realizada internamente. Na maioria dos casos, o macho ele não tem nenhum órgão copulador. E a transferência dos espermatozoides para a fêmea ocorre por justaposição das aberturas das cloacas dos parceiros durante a cópula. Boa parte das aves chocam ovos, e esses ovos garantem a temperatura adequada para o desenvolvimento embrionário. A maioria das aves apresenta dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Os machos e as fêmeas eles vão possuir características visíveis ao olho nu que vão distinguir um do outro. Geralmente, em alguns grupos, os machos eles vão possuir plumagens bem coloridas e exuberantes, enquanto as fêmeas elas vão ser um pouco mais discretas, com plumagens menores e menos chamativas. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês me expliquem lá no Google Forms quais são as principais adaptações que as aves possuem que as tornaram capazes de voar e o que são os sacos aéreos. Lembrando que essas perguntas elas podem ser respondidas através do conteúdo que eu acabei de falar para vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos, que são animais dotados de glândulas, sendo elas as glândulas mamárias, as sudoríparas e as sebáceas. Eles também vão apresentar o corpo inteiro coberto de pelo
e vão ser seres endotérmicos. O que isso significa? Que são capazes de gerar o calor interno deles, né? Mantendo assim a temperatura deles equilibrada. Esse conceito ele também é chamado de homeotermia. E eles vão apresentar alguns dentes diferenciados, que são os incisivos, os caninos, os premolares e também os molares. E vão viver em todos os ambientes da Terra. Eles vão apresentar 3 grupos, sendo eles os monotremados, marsupiais e placentários. Monotremado no grego significa mono, um, e tremado, buraco. Ou seja, esses animais eles vão apresentar um buraco, uma cloaca, tanto para urinar como para fazer as suas fezes e a saída dos seus ovos também. Como a gente acabou de ver, como ele vai possuir ovos, vão ser animais mamíferos ovíparos e não vão apresentar um desenvolvimento interno. O que isso quer dizer? Esse desenvolvimento interno acontece diretamente no útero, né? E eles também, as fêmeas, elas não vão apresentar as mamas. O que elas vão apresentar são glândulas mamárias que vão estar associadas ao pelo do abdômen dela. E aí os filhotes eles vão lambendo a barriga da mãe para se alimentar e ali se desenvolver, né, com a sua nutrição. Esses animais são representados pelo ornitorrinco e a equidna. E as fêmeas elas vão construir ninhos subterrâneos com a entrada submersa tanto para a deposição de ovos como para ela ficar ali mais protegida. Os marsupiais são representados pelos cangurus, que esse é um dos principais representantes desse grupo, os coalas e os gambás também. Esses animais vão apresentar um marsúpio. Mas o que seria marsúpio? Marsúpio é uma bolsa que a mãe ela vai utilizar para carregar os filhotinhos dela mesmo. E aí já vem aquela imagem na cabeça do canguru carregando o filhotinho, né? E as fêmeas, elas vão apresentar essa bolsa de pele na região do ventre, né? E vai carregar o filhotinho dela até completar o desenvolvimento dele. O desenvolvimento desse filhotinho vai se iniciar no interior do útero da mãe, que vai nutrir-se de líquidos, que esses líquidos eles vão ser produzidos na parede uterina dela. E aí, quando o filhotinho nasce, ele ainda imaturo, bem pequenininho, vai sair se deslocando através do pelo da fêmea, subindo até o marsúpio dela, para com que ele consiga se alimentar através das mamas dela, que estão dentro dessa bolsa também. Temos também os placentários, que são apresentados em 95% das espécies. Eles vão apresentar os filhotinhos com desenvolvimento embrionário no interior do útero materno, através da placenta dela. E aí, nessa placenta, acontece que eles vão receber todos os nutrientes por ela e o embrião ele vai se ligar a essa placenta pelo cordão umbilical. E quando acontecer o parto desse animal, a placenta ela vai se desprender do útero materno e vai ser eliminada. E agora vamos para algumas exclusividades dos mamíferos, que a gente já citou anteriormente. Primeira delas, glândulas. Glândulas, sendo elas as mamárias, sudoríparas e as sebáceas também. Esses animais eles vão apresentar os dentes diferenciados, aquela arcada dentária que vai ter os caninos, molares, premolares. Esses animais também vão apresentar uma musculatura que vai separar a cavidade abdominal da torácica. É chamado de diafragma. Eles vão apresentar pelos e também as vértebras cervicais. Normalmente apresentam 7 vértebras cervicais, mas temos algumas exceções, como o peixe-boi, que vai apresentar 6. A preguiça pode apresentar de 8 até 9, dependendo das espécies das preguiças. Mas até mesmo a girafa, que é aquele pescoção, vai apresentar 7 vértebras cervicais. E agora a gente vai ver algumas ações de conservação que foram feitas de acordo com o tempo, para com que esses animais eles sejam preservados hoje em dia, e hoje em dia eles ainda tenham bastante espécies por aí. Um estudo liderado por cientistas do Reino Unido traz uma boa notícia na área ambiental. Ações de conservação ao redor do mundo evitaram o desaparecimento de pelo menos 21 espécies de aves e 7 de mamíferos.
pesquisa analisou os impactos positivos dos programas de conservação a partir de 1993, ano em que a Convenção sobre Diversidade Biológica entrou em vigor. Os cientistas decidiram focar em aves e mamíferos porque são os grupos de animais mais estudados com bancos de dados consistentes. Eles queriam saber quantas extinções foram evitadas e, para isso, analisaram espécies da Lista Vermelha Internacional classificadas como extintas da vida selvagem, criticamente ameaçadas ou ameaçadas. E entre as espécies de aves salvas, 5 estão aqui no Brasil. O flagrante do almoço com coquinhos da palmeira licuri, a revoada no fim de tarde, são mais do que imagens bonitas da sobrevivente arara azul de Lear. Trata-se de um feito comemorado por quem se dedica à conservação da ave ameaçada que só ocorre numa região do planeta, a caatinga brasileira. Desde 2008, a bióloga Érica Pacífico coordena o trabalho de monitoramento de ninhos da espécie na Estação Biológica de Canudos, da Fundação Biodiversitas. A reserva fica no sertão da Bahia, numa região estratégica de ocorrência da espécie. A arara azul de Lear é um grande exemplo de uma espécie que foi beneficiada com esforços de ações de conservação. Era uma espécie que estava à beira de extinção e, por causa dos esforços que foram feitos nesses últimos 30, 40 anos, a espécie passou a se recuperar e hoje estima-se que tenham 1.800 indivíduos. Qual é a melhor estratégia ou as melhores estratégias de conservação desta espécie? Não existe uma estratégia. Existe essa necessidade de diversas frentes estarem trabalhando com diferentes especialidades. Então, é muito importante que tenha um grupo ativo na questão de educação ambiental. Isso é uma demanda que foi coberta por muitos anos pelo SEMAV, que trabalhou a conscientização das pessoas para a proteção da arara e para criar esse orgulho de viver no local onde a arara está. E ainda existe uma frente muito importante que é a proteção integral dos ninhos e dos dormitórios, para que as araras se sintam protegidas num local e que possam reproduzir em paz. Existe uma frente muito importante de trabalho socioeconômico, né, que valorize a questão cultural do bioma da Caatinga e as interações com a população sertaneja, já que as araras estão ali no quintal das pessoas. E existe uma necessidade de trabalho especial na fonte de alimentação da arara, que é o coquinho do licuri. Se esse coquinho não estiver disponível no ambiente, com certeza a arara também não vai ter o que comer e vai acabar desaparecendo, por mais que a gente trabalhe nos outros esforços. Então, é uma ação multidisciplinar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!